Estamos de volta com o último adeus ao rei do futebol. Pelé foi sepultado hoje em Santos, em cerimônia carregada de emoção. Acompanhe na reportagem de Thiago Salazar. Os sentimentos de saudade e dor afloraram nas últimas horas de Pelé na Vila Belmiro. Hoje pela manhã, as pessoas continuavam tolerando filas quilométricas só para se despedir do rei do futebol. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nos minutos finais do velório e participou de uma missa que foi celebrada dentro do campo. Às 10 horas foi Pelé quem se despediu da Vila. Pela última vez, o eterno camisa 10 saiu de campo. Do lado de fora, uma multidão de fãs aguardava o ídolo. De cima do caminhão de bombeiros, dentro do caixão, Pelé foi exaltado, celebrado e levado até a casa de sua mãe. Dona Celeste, de 100 anos de idade, tem recebido cuidados especiais e não pôde aparecer na varanda, onde familiares e amigos se emocionaram com a homenagem. Após 3 horas e meia de cortejo pela cidade de Santos, o corpo de Pelé chegou ao Memorial Necrópole Ecumênica para a cerimônia de sepultamento. É aqui, em um mausoléu exclusivo, que o rei do futebol descansará para sempre. Uma cerimônia digna de um rei anunciou o adeus de Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos. Bom, de acordo com o Santos Futebol Clube, daqui a pouquinho eu passo a palavra para o Chico e para o Garrafa. De acordo com o Santos Futebol Clube, mais de 230 mil pessoas compareceram ao velório do Pelé. Porém, jornalistas brasileiros e estrangeiros notaram algumas ausências importantes. Vamos acompanhar. Mais de 1.100 jornalistas de 23 países diferentes fizeram o credenciamento e estiveram aqui em Santos para a cobertura do velório de Pelé. Em compensação, o número de jogadores e ex-jogadores foi muito baixo e surpreendeu, inclusive, os jornalistas estrangeiros que estiveram por aqui. Bom, aqui temos mais de 1.000 jornalistas de 20 e tantos países e muitos deles esperavam exatamente que houvesse ídolos do futebol brasileiro, atuais e do passado, que estivessem aqui para participar das cerimônias. E até agora é uma frustração muito grande com a postura dos jogadores que não compareceram e uma sensação de que talvez o Pelé não seja tão grande assim, né? Para algumas pessoas. Isso interfere até na forma como o Pelé é percebido. Sabe, quando eu estava pensando, planejando para essa reportagem que eu vou fazer aqui, sobre Pelé, eu achei que nós vamos deixar uma parte grande para esses jogadores que vão chegar para cá. Talvez nós vamos entrevistar alguém deles também para encaixar a nossa reportagem. Foi uma surpresa, porque eles não vi ninguém aqui, quase ninguém, de verdade, de jogadores famosos. É surpreendente, acho que seria vergonhoso não ter aqui a presença de um Dunga, de um Romário, de um Cafu, de um Ronaldo Fenômeno, enfim. Cito esses, mas são todos, porque os únicos que vieram foram Paulo Roberto Falcao, que tem cargo no Santos, Mauro Silva, acho, mas foram muito poucos. O Pelé não merecia esse descaso de parte da geração de jogadores de futebol brasileiro, que se são jogadores de futebol, devem isso também ao Pelé. Probably their managers and the clubs that pay their wages said, we cannot afford you going on a long flight. So I don't think it was disrespectful. They all paid their respects on social media. I just think it was one of those things. At a different time of year, maybe it would have been possible, but I don't read anything into it. E é exatamente esse o tema da nossa enquete. E eu quero saber de você que nos acompanha o seguinte: os campeões do mundo em 94 e 2002 tinham a obrigação de comparecer ao velório do Pelé? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. E eu já repasso a pergunta para o Chico e também para o Garrafa. Vocês acham que eles tinham a obrigação de irem ao velório do Pelé, Chico? Sem dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente os jogadores que foram tetracampeões e pentacampeões. Por quê? Porque o Pelé, ele na verdade, foi muito maior
que todos eles juntos. Né? Então eles tinham que reverenciar essa popularidade do Pelé, essa grandeza do Pelé, né? A arte que o Pelé tinha nos pés de jogar futebol. E você fala, não, mas o enterro foi na África. Oh, tudo bem, na África é um pouco longe, não justifica. Mas o enterro foi em Santos, gente. Do Rio para Santos, você leva o quê? Umas 4 horas. Se for de avião, é muito mais rápido. Desce em São Paulo, chega lá em 1 hora. Quem está aqui em São Paulo, por que não foi? Então, é um absurdo esse pessoal não ter ido ao enterro do Pelé, gente. É um absurdo. Quem que o Romário pensa que ele é? Vamos falar a verdade. Vamos comparar Romário com Pelé? Não tem comparação. O Romário não serve nem para lustrar o dedinho da unha do Pelé. Chico, não serve. Mas você me permite só um adendo em relação ao Romário? Também não ia soar meio hipócrita. O Romário sempre criticou o Pelé. Sempre falou que o Pelé calado é um poeta. O Romário, sem vida, não sabe? Aí também eu já acho que... mas aí que está, Celso. Outros jogadores mais próximos, enfim. O Romário, eu acho que dá para fazer esse adendo de que ele nunca se deu com o Pelé. Então seria muita hipocrisia em vida criticar o Pelé, criticar e no velório aparecer. Na verdade, o Romário sempre teve inveja do Pelé, né? Porque ele não chegou nem perto do que o Pelé significou para o mundo em termos de futebol. Mas na morte não existe isso, gente. Na morte não existe isso. É o adeus, o último adeus, o cara vai ser enterrado e deixou de existir. Tem que ir lá, tem que reverenciar. É um grande ídolo. Você brigou a vida inteira com o cara, mas ele morreu, você tem que ir lá. Até o pessoal da máfia faz isso, gente. Até o pessoal da máfia. Quando morre um adversário, o mafioso vai lá e presta homenagem. Quando não ajuda a família. Então, quer dizer, sabe, esse pessoal realmente decepcionou. Eu fiquei decepcionado com os tetracampeões. Inclusive, vou cobrar do Miller domingo no Mesa Redonda, por ele não ter ido lá. Por que ele não foi? Eu vou cobrar do Miller. O Paulo Sérgio devia ter ido também, nossos companheiros aqui, né? Mas deveriam ter ido. E eu vou cobrar publicamente do Miller. Me desculpa, Miller, mas eu sou obrigado, que é jornalístico isso. E os pentacampeões, pelo amor de Deus, foram todos lá para a Copa do Mundo, a convite da FIFA, todo mundo engravatado, vendo todos os jogos que tinham lá. Bom, a FIFA faz isso com todos os ídolos do passado, né? Não foi só com... Todos não, alguns, né? Alguns, né? Não, tinha lá o Zidane, né? Foi lá acho que o Platini também foi. Enfim, alguns. Mas, pelo amor de Deus, gente, foram para a Copa e não vieram para o enterro do Pelé. Pô, por que isso, gente? O Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno tinha bronca do Pelé? Não tinha. Pelo contrário. Tem fotos dele aí ao lado do Pelé, o Pelé abraçando o Ronaldo, quando o Ronaldo ganhou bola de ouro. Pô, que gente ingrata, meu. Que gente ingrata. Kaká apareceu ali? Não apareceu. O Kaká que fez uma crítica em relação ao Ronaldo. Né? Olha, Celso, o Ronaldo no meio do... O Pelé no meio do Ronaldo... Mas, Chico, é o seguinte, desculpa, Chico, mas eu vou só falar o seguinte... Que pessoal, cara de pau, gente. É a diferença Nessa época, o Pelé era legal. Agora, o Pelé deixou de ser legal? Não, o Pelé é o Pelé. Se ele morreu, tinha que ir no enterro, sim. Tinha que reverenciar a memória do rei. É diferente, Chico, porque o rei é o rei. Né? O rei é o rei. Em momentos desses jogadores, né? Ronaldo aí na foto como foi ilustrado, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, o rei foi lá reverenciar esses garotos, para ele garotos, não é? E claro que causou estranheza, a imprensa acabou colocando dessa forma, que houve realmente uma estranheza, causa estranheza. Eu não quero ficar julgando, porque a gente não sabe o que aconteceu com um, com o outro. Fosse eu, por exemplo, a situação do Kaká, eu fui eleito o melhor jogador do mundo. Né? Recebi o prêmio das mãos do rei do futebol. O rei do futebol morreu, eu me via na briga. Garrafa, não sei o que passa na cabeça. Não por uma situação de respeito e carinho, mas pelo protocolo da... Não sei o que passa na cabeça do Kaká, ou qual o motivo não levou a que ele viesse. O Neymar, que volta e meia, pega o avião para vir no carnaval, compra um abadá, vai e volta. Ele vem às vezes para tomar um refrigerante e volta. Né? Talvez depois do Pelé, o Neymar
Hoje mas não ganhou nada ainda com a seleção brasileira, mas é a figura que pode, né, falar, o melhor jogador de futebol brasileiro. Não se deu ao luxo de vir. Eu entendo o seguinte, Celso, que o Pelé, ele recebeu a homenagem de quem tinha que receber de fato, que foi a do povo brasileiro. A presença, hoje, pela manhã, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não a pessoa física, não Luiz Inácio Lula da Silva. O protocolo do presidente. Né? Ali estava representado o Estado brasileiro. Não, você viu que até... O Estado brasileiro, então, ou seja, até fuzileiros da Marinha, a nossa equipe daqui, o brasileiro que vibrou muito com o Pelé, aquele que chorou em casa, ele foi representado na figura do presidente, fosse o presidente quem fosse, tá? Só para deixar bem claro aqui. Então, hoje, o Pelé foi abraçado pelo povo de Santos, foi abraçado pelo povo brasileiro, foi abraçado pelo mundo, quando da notícia da morte dele. Então, quem entendeu que não deveria ir lá, que não fosse. Acho que perdeu uma grande oportunidade. Olha, todo jogador brasileiro, de certa forma, tem uma dívida de gratidão com o rei. Isso porque, graças à Lei Pelé, os atletas deixaram de ser praticamente escravos dos clubes. E essa foi apenas uma das contribuições do eterno camisa 10 do Santos na política nacional. Estrela do esporte mais popular do planeta, Pelé teve atuação marcante também no cenário político. O primeiro grande feito do atleta do século foi na área diplomática, mas de forma não intencional. Em 1969, o Santos excursionava pela África e chegou à região de Benin, na Nigéria, causando uma comoção tão grande que a guerra civil do Biafra foi interrompida para que todos pudessem acompanhar a partida. Apenas alguns meses mais tarde, aconteceu a primeira grande manifestação pública de caráter político do eterno camisa 10. Após marcar o 1000º gol no dia 19 de novembro, Pelé aproveitou o mar de microfones que o cercava. O Pelé foi muito machucado. Não estou errado? O Pelé foi muitas vezes machucado, não só fisicamente, como verbalmente. Mas ele segurou a pemba. Depois do fim da carreira como atleta, Pelé passou a atuar em causas ambientais e humanitárias, sendo nomeado pela ONU embaixador para a ecologia e meio ambiente, embaixador da boa vontade e embaixador para a educação, ciência e cultura da Unesco. Em 1995, assumiu o Ministério dos Esportes no governo Fernando Henrique Cardoso, permanecendo no cargo até 1998. O principal legado desse período à frente da pasta foi a Lei Pelé, iniciativa que buscava profissionalizar o futebol brasileiro e que mudou radicalmente a relação entre clubes e atletas, que deixavam de ser uma propriedade e passavam a ser funcionários das agremiações. Um presidente de clube dá um passe do jogador para pagar uma dívida. Fala, fica com o jogador aí para pagar a dívida com uma coisa. Outra coisa que me chamou a atenção, quando nós estávamos no Copa, o Copa foi campeão no primeiro ano, não, foi vice, no segundo ano foi campeão, no terceiro ano começou a dar prejuízo. Aí a ONU chamou o presidente para casa, dando prejuízo que comprar de jogador. Ele não conseguiu explicar, estava despedido. Então, acho que é assim, porque é empresa. Depois de deixar o governo, Pelé ainda teve participação importante na escolha do Brasil como sede para a Copa do Mundo de 2014, atuando como embaixador e pedindo votos para várias federações ao redor do mundo. Voltando um pouco no tempo, antes de deixar o ministério, o rei do futebol atuou mais uma vez na área diplomática, dessa vez como protagonista, tentando promover o diálogo entre o presidente norte-americano Bill Clinton e o ditador cubano Fidel Castro. É para paz, eu estou pronto para fazer, é só eu ter a orientação certa, que eu não tenho medo não. Com Deus a gente faz tudo. Bom, depois da aula de futebol que eu dei para ele aqui em Mangueira, ele vai ter que me ajudar. Infelizmente, essa iniciativa entrou para a história como mais um golaço que o Pelé não fez. Também o Pelé é maior do que tudo isso. A gente começou o programa falando dessa picuinha, da falta que sentimos de jogadores. Causou estranheza, não senti, causou estranheza, mas segue o jogo. Sabe, isso é
Muito pequeno. Pequeno, perto do que significa o Pelé. A gente acabou de ver Celso. a matéria aí do Silvestre. Perfeito. O cara que está conciliando a paz em 2 países, que parou guerra por onde passou. Mas então, o resto é alienação. Mas aí que tá. Mas o E uma mais difícil- cultura do virtual, tipo, basta que uma notinha na rede Isso. social e tá tudo certo. Mas aí que tá. Isso não pode acontecer. Porque ele tinha que ser reverenciado pessoalmente. Sim. Ele tinha que ir lá estar pessoalmente no lugar. Eu gosto até mais da presença em vida, do reconhecimento em vida, Lógico. do que depois. Eu no até escrevi velório. hoje no nosso site, gazetesportivo.com, que eu acho que eles deveriam ter ido até tentar ver o Pelé no hospital, enquanto ele estava vivo ainda, né? Estava ficando doente e tal, não estava bem. Mas, enfim, deveriam ter ido lá. Mas é o tal negócio. Veja o legado que o Pelé deixou. A Lei Pelé realmente deu liberdade para todos esses caras aí poderem jogar na Europa como eles jogaram. Ou jogar onde eles quisessem. Onde eles jogarem, exatamente E isso. ganharem Mas todos muito eles- dinheiro. Mas E todos ganharem eles foram muito pra dinheiro. Europa. Muita gente fala assim, que saiu dos clubes ficou na mão dos empresários. Negativo. Sabe, essa liberdade que os jogadores conquistaram, sabe, eu quero jogar em tal clube. Ponto, acabou, não sou uma Mas mercadoria. tem jogador que nem sabe disso. Ué, mas isso aconteceu agora. O Palmeiras não vendeu o Hendrick o Real Madrid, não ficou com todo o dinheiro. Uma parte foi para o Hendrick. Isso por quê? Porque a Lei Pelé existe e a Lei Pelé tem que ser cumprida. Isso aconteceu no passado? Não. O próprio Pelé deu essa declaração aí. E outras... O jogador era parte da dívida, era um patrimônio do clube. O clube dava o passe do jogador para cobrir dívida. Não, Quer dizer, e outra era um vantagem, se absurdo. vocês me permitem. Garrafa é meu jogador, eu sou presidente, joga no Londrina. Garrafa, renova o contrato comigo. Não quero renovar. Fica encostado. Encostava. Não jogava, era proibido jogar em qualquer outro lugar. Encerrava, podia encerrar a carreira. Aí você era obrigado a ceder aquilo que o presidente queria. Exatamente. Hoje não, em determinado momento o jogador, mesmo convicto com o clube, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E quantos não assinaram papéis em branco? Que vinha toda a diretoria e falava assim, assina aí que é a renovação do seu contrato. Mas cadê meu contrato? Não, assina aí, que não tem problema, que é tudo na confiança. E quantos não foram explorados? Um deles foi o Garrincha, por exemplo. O Garrincha morreu na sarjeta, gente. O Garrincha, um dos maiores glórias do futebol brasileiro, morreu bêbado numa sarjeta do Rio de Janeiro. Foi recolhido como indigente, foi para o hospital e morreu no hospital. Quer dizer, veja onde o que o Pelé fez e o que ele significou também para todos esses jogadores que não foram ao enterro dele. Portanto, ele está acima de todas essas...